O único pânico dessa história é a tecnologia. E aí é o que eu falo para todo mundo hoje e também todo mundo fica, pô, você está sendo polêmico. A tecnologia vai devastar a medicina, cara. E falo mais, eu amo isso. Porque ela vai devastar o bando de bundão que está trabalhando, cara. Que não levanta a cabeça para olhar no olho do paciente. Que faz o trabalho robotizado. E, obviamente, a IA vai fazer muito melhor um trabalho robotizado, porque ela é um robô, do que você, ser humano, que está querendo fazer um trabalho robotizado, pô. Olá, ouvintes do nosso podcast Anestesia de Valor. Sou Jorge Preto, CMO da Anestec e host do podcast Anestesia de Valor. Nossa comunidade que discute gestão, inovação, tecnologia para uma anestesia mais conectada, mais preditiva, ou seja, uma anestesia de valor. E a nossa 8ª temporada agora traz o nosso tema principal, conexões que geram valor, trazendo outras especialidades, a nosso relacionamento com outros players dentro da nossa profissão, falando de gestão, de inovação, carreira, regulação, e ampliando a nossa posição como anestesiologista, como especialidade, fortalecendo a nossa prática. Não se esqueça de seguir o nosso podcast, nós temos já 7 temporadas, tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo com pessoas importantes, trazendo as suas opiniões, trazendo assuntos muito relevantes. Marca a gente lá no @Nestec, diz se você está escutando no plantão, na academia, no carro, e compartilha com a gente quem você gostaria de escutar aqui no nosso podcast ou o tema que você gostaria de ouvir. Bom, hoje eu tenho o prazer de falar com Ricardo Valente, colega de podcast. O Ricardo Valente, ele é oftalmologista, ele é mestre em gestão, especialista em medicina baseada em valor pela Harvard Business School, sócio da clínica BVC, idealizador do canal Fala Doutores, do podcast Fala Doutores. Vamos falar um pouco sobre isso agora. E a gente vai falar aqui sobre carreira médica, tema muito importante que cada vez mais com essa proliferação de universidades, de faculdades, esse é um tema que está constantemente nos corredores, no hospital, no assunto de todas as especialidades. Ricardo, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta como você gosta de se apresentar e conta um pouco dessa história, da onde saiu a ideia do Fala Doutores, para a gente conhecer um pouco mais dessa história já de sucesso, que são vários anos produzindo conteúdo aí para a gente. Fala, doutores. Obrigado pelo convite, Josh. Estou aqui super honrado aí de participar dessa iniciativa que você vem conduzindo aí tão bem. Sou um super fã da Anestec, né? Adoro aí Diógenes, então tô aqui de corpo e alma e espero contribuir um pouquinho. Eu sou Ricardo Valente, eu estou com 45 anos de idade, pai de 2, Valentina, que está com 15, Henrico, que está com 12, esposo da Roberta, oftalmologista há quase 20 anos que eu estou aí de formado, especialista em cirurgia de catarata, cristão por opção, um peregrino aí nas horas vagas, adoro aí minhas caminhadas, empreendedor, host aí do podcast Fala Doutores, uma das iniciativas hoje que me traz mais prazer e acredito que traga para você também, por estar aí nessa jornada, e um grande frustrado pelo nosso modelo e sistema de saúde atual. Isso sempre foi algo que mexeu aqui no meu coração. Então, a ideia do podcast, a ideia da comunicação sempre teve como proposta e como propósito, de alguma forma, botar algum grãozinho de areia nesse nosso sistema para ver se a gente consegue fazer alguma mudança. E um apaixonado por saúde baseada em valor. Eu acredito que a gente precisa entender a saúde no ponto de vista do paciente e estimular essas melhores práticas. Essa é mais ou menos a forma que eu me vejo no mundo aí,
eu consigo me enquadrar. Pensando no podcast que você perguntou também, Fala Doutores nasce em outubro de 2020, meio da pandemia, e eu brinco com todo mundo. As pessoas que fazem meu branding detestam isso. Eles falam, vocês querem me dar... Ricardo gosta de dar trabalho para a gente. A gente tenta fazer a imagem dele, ele destrói tudo para a gente tentar construir de novo. Mas é porque a minha imagem é muito transparente e de muita sinceridade. O podcast ele surge de uma forma individualista, egocêntrica, em que eu não queria ajudar ninguém, não queria mudar o mundo. Eu simplesmente quebrei na pandemia. Eu sou diabetes tipo 1 desde os 13 anos de idade. Fiquei em pânico por causa da pandemia. Tenho uma clínica de pequeno porte aqui no Rio, sou oftalmologista, né, base de cirurgia de catarata. Fiquei 3 meses em casa, fiquei 90 dias sem atender, gastei todas as minhas reservas. Quando eu achei que as coisas fossem melhorar, obviamente que elas não melhoraram. Eu, como cirurgião de catarata, cirurgia eletiva, uma cirurgia que as pessoas fazem quando tem interesse, né? Obviamente tem os casos de cegueira, os casos mais graves que acabaram que foram feitos, mas não é o grande número, né? Não é o que gira o ponteiro. E acabou que eu não consegui refazer caixa, acabou que eu não consegui me estruturar. A pandemia só voltou, né? E a normalidade pós-pandêmica só voltou lá para o meados de 2021, né? Final do ano. E as coisas não voltaram, então o consultório estava vazio. E aí, com isso, um amigo meu, grande Diogo Rosa, um grande oncologista, aí, fazia um podcast muito bacana, que era o Ideias em Saúde, que ele parou de fazer e deve voltar, mas ele sempre, quando eu posso sacanear ele, criticar que ele não volta, então eu aproveito aqui o espaço para falar isso. E aí ele falou para mim, cara, ele foi na minha turma de faculdade, falou, Ricardo, poxa, você sempre teve facilidade de comunicação, tem muito relacionamento, por que você não começa a fazer um podcast? Eu falei, pô, tudo bem, faz sentido. Comecei a estruturar, então isso foi antes de, sei lá, agosto, setembro. Em outubro eu estruturo marca, crio tudo, faço lá os primeiros vídeos, né? Que naturalmente eram completamente constrangedores, não que hoje eu consiga fazer alguma coisa decente, mas é porque era muito ruim mesmo. Hoje eu melhorei um pouquinho de tanta gente fazer, né, de tanto repetir, e soltei os primeiros episódios em dezembro de 2020. E aí, desde dezembro de 2020, toda terça-feira, às 19 horas, eu lanço um episódio. O início foi todo voltado para a oftalmologia, né? Então, o que eu queria era escutar o que os oftalmologistas estavam fazendo para ter a receita que eu não estava conseguindo ter, qual era o caminho, né, para não enrolar paciente, para não empurrar a cirurgia. E eu tive meu background, minha estrutura de jornada muito ligado à gestão, né? Eu sempre gostei muito, sempre busquei muitos cursos, né, de MBA. Eu fiz 2 MBA, mestrado, eu adoro fazer cursos, né? E aí acabou que tinha muito relacionamento. Eu queria ouvir essa história, as histórias dessas pessoas que fizeram essa transição, né, de médico para gestor. Acaba que eu tenho muito desses profissionais dentro do canal. E o negócio foi crescendo, foi ganhando corpo. Você conhece bem o trabalho que dá, né, o tempo que a gente fica para fazer isso, né? Pô, você tem um estilo parecido com o meu, que eu adoro, que é de tipo se relacionar diretamente com os convidados, né? Não tem pessoas intermediando isso, só que isso dá muito mais trabalho. Mas, para mim, isso cria muito mais conexão real. Até que você estava trazendo do ponto, né, do network e das conexões. A gente acaba se interrelacionando e, poxa, mesmo sem a gente se conhecer, a gente naturalmente vai criando alguma relação. Eventos vão acontecendo, problemas vão acontecendo, em que a gente vai tendo que superar dentro da vida natural, e com isso a gente vai criando conexões ou vai perdendo, né? Porque também tem pessoas que você está, que nitidamente não estão interessadas em contribuir, ou muitas vezes estão interessadas em utilizar o processo meio que de escada, né? Quando você faz inicialmente, tem muitos amigos participando, perdão, você aí que já está consolidado, as pessoas acabam, muitas vezes, querendo utilizar da tua relevância, utilizar
da tua construção de imagem para surfar a onda que que você construiu, né? Então, assim, esse que é o cenário e o modelo que eu cheguei aí até hoje, e tem uns projetos aí conectados que eu deixo para a gente conversar mais aqui, para eu não ficar falando de monólogo também. Mas sabe, Ricardo, que é uma frase bem comum, né? Que a gente escuta bastante, principalmente no mundo de startup, que se você não se envergonhar do primeiro produto é porque você demorou muito para lançar. Essa é uma frase clássica, eu não lembro de quem é o autor. Eu lembro o primeiro produto que eu lancei na minha startup, antes da Nestec, realmente era algo que, olhando hoje, depois de 14 anos de empreendedor, você vê, nossa, muita coisa ruim, que podia ser melhor, mas que você não tem na cabeça que a gente tem hoje, né? Então, com certeza a prática vai nos conduzindo, nos levando, né, a melhoria, né? Você falou que no início começou de um jeito, uma coisa mais egocêntrica, mas depois você foi começando a migrar para algo mais olhando para o sistema de saúde, o posicionamento do médico dentro desse sistema. Realmente o nosso sistema ele está quebrado, né, cara? As engrenagens elas não conseguem rodar junto. Parece que a gente está num sistema de que para um ganhar o outro tem que perder, ou todo mundo perde. Não é um sistema que se alimenta e que vai melhorando tudo. Melhora a saúde, melhora para o profissional, melhora para a instituição, melhora para a operadora. Parece que cada um está tentando puxar o seu pedaço. Você tem a noção assim, em que momento que foi essa transição? Porque normalmente a gente não percebe muito isso, né, na história. Como que foi isso e como que você enxerga agora os próximos passos? Ó, não, eu não. Eu consigo descobrir quais foram os momentos. Por quê? Mas eu nunca fiz isso, tá? Algumas pessoas, até que eu gravei ou que me ajudaram de alguma forma com o projeto, ficavam martelando no mesmo assunto. E o assunto, na maioria das vezes, é a questão de caixa, é a questão de receita, né? Eu gravei uma vez com o Sérgio Ricardo, né? Que foi presidente da Mil. E eu fiz um episódio, eu acho que, sei lá, acho que demorou 3 horas e meia. Quebrei até em 2 episódios, porque ficou muito grande, né? Então eu fiz 2 volumes do episódio com o Sérgio. E Sérgio é uma pessoa que eu respeito muito e admiro muito dentro do mercado. Quando eu acabei de gravar com o Sérgio falou para mim, cara, você está fazendo um projeto que visivelmente você é apaixonado pelo que você faz e traz um bem danado para o ecossistema de saúde. Eu tenho uma pegada, assim, todos os meus episódios eles são sobre você, sobre a pessoa que está conversando comigo. Nenhum episódio meu eu vou para nada de oftalmologia. Todos os meus episódios, para mim, são sobre história de vida. Tá? E com o objetivo de humanizar a saúde. Porque eu acho que a gente tem um livro, cara, que se chama esse aqui, que é Behind the White Coat, cara, que é uma ideia de um médico norte-americano que a gente não pode errar, cara. O médico tem essa característica, né? E faz sentido, só que nós somos seres humanos, né? E como seres humanos que somos, nós somos falhos. Nós erramos. E aí, no momento em que eu vinha trocar uma ideia e vinha conversar, e eu venho, né, continuo fazendo isso até hoje, sobre a tua jornada, a tua trajetória, eu acho que naturalmente a pessoa que vem armada, isso é uma coisa que você já deve ter percebido, né?
Quem eu peguei isso, que eu chamou muita atenção, foi o Igor, né, do Flow Podcast. Ele fala, pô, eu odeio palestrinha, que é o cara que vem fazer um pitch. Uma bosta, cara, um saco, eu fico com ódio. Só que, puto, convidei, tem que ficar aqui ouvindo, cara. O que eu acho legal do podcast é quando a gente consegue trocar. Quando a gente consegue ter conexões que vão surgindo naturalmente no meio disso daqui, e o episódio ele fica único e fica vivo. Nunca mais vai acontecer esse momento que a gente está aqui. Por quê? Você está trocando ideia comigo, eu estou falando aqui o que eu penso, só que eu não estou falando um discurso que eu treinei para construir. Se a gente for fazer esse mesmo episódio, você fazendo as mesmas perguntas com momentos diferentes, dentro do meu humor e dentro do seu, elas vão ser diferentes, elas não vão ser iguais. Por quê? Porque eu falo para as pessoas que eu não tenho capacidade de entrevistar alguém. Não é um negócio óbvio que eu tento fazer um roteiro para não ficar completamente perdido do que está acontecendo, mas a grande ideia é passar que eu erro. É passar que muitas vezes eu estou lá chateado, muitas vezes eu estou incomodado. Muitas vezes, eu tenho uma frase muito polêmica que eu tomo muita pedrada. Eu falo que eu faço consultório oftalmológico, ele é, não oftalmológico, o consultório em geral, ele é emburrecedor. Porque você acaba fazendo sempre a mesma coisinha, dificilmente aparece uma doença, uma alteração, se você não for referência naquela doença específica, e se você for, também vai ficar chato para você, vai ficar repetitivo. E isso vai fazendo com que a gente comece a não ser empático. Por quê? Você tenta lá, fala 3 palavras para mim, baseado na tua queixa, eu meio que já sei, acho que sei o que você tem. Óbvio que muitas vezes eu caio do cavalo. Mas é raro. Na grande maioria das vezes, você já tem um diagnóstico meio que pronto. E isso vai distanciando a gente do paciente. Nem entrando no cenário louco que a gente está vivendo, de remuneração ruim, de dificuldade, atraso de pagamento e todos os problemas que a gente conhece bem, que você estava citando, da nossa crise, que todo mundo quer se matar para sobreviver. Mas esse ponto do consultório ser muito igual e que a grande maioria dos profissionais, aí mais ou menos da nossa geração, achou que o caminho era ir para o consultório. Você não, por causa da anestesia, que acaba sendo uma especialidade diferente dessa realidade. Mas a grande maioria das especialidades, você sempre tinha lá, o cara era chefe de serviço, o cara ficava num hospital um tempão. Hoje eu consigo entender, mas eu não consegui entender o que esse cara está fazendo aqui, deixando de ganhar fortuna no consultório, que dá muito mais receita, para ficar aqui tendo relacionamento com aluno. E aí todas as loucuras que nós temos em todos os serviços, de tipo assim, pô, a carga horária não é cumprida, tem dois serviços no mesmo horário, aquela loucura toda que a gente, óbvio, que acho que a gente deveria consertar isso e ter melhores pagamentos para os funcionários em geral. Mas aquilo ali dava uma realidade e uma proximidade com o paciente real que o consultório muitas vezes vai tirando da gente. E esses pontos todos que me levaram a perceber que o que eu estava fazendo era... Olha, essa sacada, essa aí foi de terapia, né? Eu amo relação médico-paciente e eu amo escutar a história dos pacientes, cara. Amo, amo, amo. Escutar a história, aquela história que a maioria fala, putz, não vai começar. Tipo, começa a falar do neto, trocar ideia mesmo, aquele negócio, tipo, já perdeu a consulta. Isso aqui, trocar ideia. Eu não estava mais conseguindo fazer isso. Meu atendimento aqui no Rio é atendimento diferenciado para plano de saúde, até hoje. E aí você acaba tendo que focar na queixa principal e fazer um atendimento mais rápido. Porque senão a conta não fecha de jeito nenhum.
Isso estava me fazendo muito mal, cara. Muito mal mesmo, assim. Hoje tudo é o burnout, né? Mas eu devo ter tido também uma crise de burnout. Não tive uma crise, mas estava entrando num nível em que eu não tinha nenhuma vontade de ir para o consultório. Estava ficando meio que de saco cheio para fazer aquela correria. E aí o podcast me salvou, cara. Porque aí eu conseguia trocar ideia com os colegas, que eram ideias interessantes para mim, que eu não estava conseguindo fazer no consultório. Cada vez isso foi crescendo mais, até que num momento, perdão que eu estou me alongando, tá? Mas aí chegou num, não estou acostumado com isso, né, pô? Chegou no momento em que eu percebi que eu estava, as coisas estavam se repetindo dentro do podcast. E aí eu percebi que dava para buscar um padrão dentro dos convidados. E hoje o meu pensamento é que o Fala Doutores podcast é um meio para um projeto maior de busca e direcionamento de referências de sucesso para os profissionais que estão hoje perdidos e para esse bando de profissionais que está formando, que muito provavelmente vai ser mais perdido ou mais dominado por alguns conglomerados, né, que vão dominar a saúde, e cada vez menos a gente é profissional liberal, e a pessoa vai cada vez mais perder a autonomia que tem hoje, inclusive de pensar no seu possível futuro. E aí eu entendi que eu estava criando um tesouro. Aquela história do time. Zero isso, não era o projeto. O projeto era simplesmente encontrar o que as pessoas estavam fazendo para encontrar um caminho melhor para mim. Depois ele começou a ser uma terapia, que eu amava fazer aquilo, até que começou... Quando eu fiz um MBA na Kellogg, em Chicago. E aí tinha um professor meu, que era um antropólogo, Brian Luz, o nome dele. E estuda muito sobre comportamento humano e tudo mais. Aí eu falei para ele, né? Eu fiz em 2020, eram 4 módulos. Só que o primeiro módulo, eu fiz em 2020, aí parou por causa da pandemia. Aí voltou só em 22. Aí eu fiz em 22, né? O curso. E aí eu falei para ele, em 22, falei, pô, Brian, eu tô com esse projeto, podcast, não sei o que lá, tal. Aí ele, pô, beleza. Aí, primeira coisa, eu queria fazer eu tenho vontade de fazer um doutorado sobre o Fala Doutores. Tá? E aí eu falei para ele, pô, tava afim de fazer um doutorado aqui e tal. Falou, legal. Pro doutorado, primeira coisa, aí não é pro doutorado. Pro teu trabalho, primeira coisa, o que é sucesso para você? Aí ele foi e chegou, what is success for you? Aí eu falei, porra, cara, eu não sei te explicar nem em português. Em inglês não tem nenhuma possibilidade de eu fazer isso. Aí ele, pô, Ricardo, então desculpa eu te falar, você tá ferrado, você tem que encontrar isso. Aí eu, beleza, legal. Aí número 2, para você fazer o doutorado, você tem que ter um N de 500 episódios. Eu devia ter uns 60 e pouco na época. Resumindo, jogou uma água no meu chope, e aí eu saí todo desmotivado, mas eu sou um cara teimoso, acabou que ele me motivou, e hoje eu tenho meio que a busca de conectar esse padrão aí dentro dos episódios que eu venho fazendo e chegar aí à massa crítica dos 500 episódios para então ter essa estrutura mais robusta para documentar isso de uma forma maior. E no meio disso, só para a gente finalizar essa jornada, em 23, quem surge com força? ChatGPT. Cara, quando o ChatGPT surge, foi assim, eureka, clímax para mim. Porque eu comecei a estudar loucamente IA e comecei a trocar muita ideia com o ChatGPT. Aí fiz assistente e tal. Aí comecei a fazer upload dos episódios
colocando todas as minhas referências bibliográficas e tudo que eu achava que era o padrão de sucesso. Cara, Preto, ele começou a me dar um negócio assim, cara, que assim, era maravilhoso. Ele me dava um episódio todo, eu botava transcrição, né? Então eu já transcrevi os episódios com IA, que era uma dificuldade gigantesca que eu tinha. Pra você ter ideia, um episódio de 1 hora, eu demorava uns 4 a 5 horas para fazer os cortes. Eu que fazia. Aí eu falei assim, cara, eu odeio fazer. Eu achava que tudo era corte, achava que tudo era bom, tudo tinha que subir, tal, aquele humilde no máximo, né? Aí eu falei, não, isso não é para mim, tal. Aí apareceu a IA, mais ou menos no 43º, 45º episódio, estava indo tudo bem, até que eu subia lá o episódio. Aí subia o episódio do Diógenes. Aí ele falava assim para mim, Doutor Diógenes, um médico cardiologista formado em Pato Branco, que fez a especialização toda na Irlanda e ficou um tempo na Tailândia. Eu falo, cara, você não tem noção, cara. A minha esposa, cara, ela subia, falava assim, cara, calma, cara, o que está acontecendo? Cara, eu ficava quebrando o pau com o chat GPT. Que essa época não tinha áudio ainda, eu acho. Mas assim, na época que começou a ter áudio, cara, eu xingava de todos os palavrões possíveis, brigava de uma forma assim completamente inconveniente. Até que eu fui para o pessoal da tecnologia e o pessoal falou, Ricardo, ele não vai te dar isso. Você tem que pegar o referencial, entregar para ele, aí ele busca, e quando ele buscar, você vai conseguir ter o que você está querendo. Aí, nesse pé que eu estou hoje. Perfeito. Cara, muito bom por você falar da questão da IA. Eu estudo IA também, que nem você, assim, aprendi a criar agente, a gente está fazendo muitos testes aqui. E quando você vai a fundo na IA e para algo que precisa ter muita precisão, como é a nossa área, principalmente na anestesia, cara, ele tem um nível pequeno de erro, de alucinação, que é inaceitável para o que a gente faz. Sim, sim, sim. Para muitas coisas, se ele transcrever 2, 3% errado, cara, tá ótimo, tá sensacional. Mas se ele responder 2, 3% de coisas erradas na anestesia, não dá. E é o que ainda acontece, né? Isso é um debate bom pra caramba, né? É. Porque você E está assim, ó, falando aí, você está falando em alto nível. Quando você chega para as pessoas que não têm acesso, será que não é relevante? para muita coisa é sensacional, cara. Inclusive, eu dou várias aulas sobre IA, e uma das coisas, gente, na saúde, a gente tem uma ciência muito boa. Cara, há muito tempo a gente faz regressão logística, análise multivariada, faz análise bayesiana, faz meta-análise, faz um monte de coisa. Então, a nossa ciência já é boa. A gente está acostumado a indicar um procedimento, um tratamento, alguma conduta baseado numa boa ciência. As outras áreas, elas têm muito pouca ciência. Aí você entrega uma IA que consegue fazer análises avançadas para um cara que fazia gráfico de pizza no Excel, ele está nas nuvens. Entendeu? Então a gente tem que entender essa diferença. Né? Do mesmo jeito, cara, para fazer transcrição é super bom, funciona, mas ele vai ter uma porcentagem de erro. Essa porcentagem de erro para transcrição é aceitável, para o marketing é aceitável, para anestesia no transoperatório não é aceitável. Então, são aplicações diferentes, com níveis de complexidades diferentes. Vamos chegar lá, a gente está trabalhando. Está melhorando muito rápido, né, cara? Está melhorando muito rápido, mas algumas coisas ainda a gente não. Quem já tentou realmente trabalhar a fundo com imagem, você sabe que dá uma raiva. Meu Porque Deus ele do não céu. entende, cara, para fazer imagem. Você quer pedir para ele mudar uma coisinha, ele muda a imagem inteira. É uma coisa que, assim. Poxa, mas você tá usando agora aquele. Qual é a palavra? Ele é um.
se a terminologia, ele é uma usabilidade da OpenAI em que ele melhora o teu prompt, cara. Eles estruturaram, vou te mandar depois. Eles estruturaram e aí você coloca o teu prompt. O market é a forma da construção de um prompt perfeito. Uhum. Óbvio que não fica, mas melhora, cara. O que eu uso muito, cara, como eu testei várias IAs diferentes, né? O que eu usava? Eu perguntava, ó, eu preciso fazer tal coisa. Qual é a melhor forma de eu te explicar o prompt para fazer isso? Para aquela IA. Aí ele te responde. Legal. Então, isso é uma coisa que você consegue usar para qualquer uma das IAs e funciona bem, cara. Você usa cada IA para uma coisa? Uso. E às Usa? vezes eu testo em duas, três diferentes para ver qual que fica melhor. Aí eu vou Não, usando várias. eu continuo meio que na minha zona de conforto, eu uso muito ChatGPT ainda, cara. Sei que aí tem eu tô nessa história da busca aí do Perplex, mas eu ainda continuo usando o Google como buscador. Eu não passei ainda para as IAs como buscador. E ChatGPT, eu cheguei a ter, cara, eu cheguei a pagar o ChatGPT full, cara. Não vale a pena. O ChatGPT Vai, $20 é top. Tá. O é, $20 e o zero faz muita diferença. faz diferença. Mas o outro, quanto é O que era mesmo? Enterprise lá e coisa O outro era não. $200, né, cara? Acho que dava quase É, R$ 1.000. Eu paguei um mês esse daí, cara. Mas eu fiquei meio frustrado. Melhora, mas é mais rápido, né? E tem essa maldade, né? Que ele acaba meio que te dando uns luxos, umas comodidades, que aí depois, quando você volta, você não precisa dela. Mas é bem aquela história de luxo. Só que você fica mal acostumado. É aquela história do filé mignon, né? Não precisa comer o filé mignon. Mas assim, se tem alguém pagando para você, quando não tem no teu prato, você reclama, né? é. E, cara, eu queria voltar numa coisa, um ponto que você falou antes. Você falou que a rotina, né, a repetição do consultório, ela acaba distanciando um pouco. Eu queria trazer para nossa área aqui. Você falou, de anestesia é diferente. Sim, realmente, a gente põe o paciente para dormir. Mas a questão, cara, é assim, ó, a gente publicou o Observatório da Anestesia de Valor 2024 com quase 1 milhão de procedimentos. Que é muito legal. Pô, E a aquilo gente ali é. mostrou que mais de 90% das anestesias são procedimentos de pequena e média complexidade em paciente asa 1 e 2, ou seja, paciente saudável. Isso que a Meu nossa amostra paciente. ela é enviesada porque hospitais pequenos, em geral, não têm Anestec. A gente tem um viés de estar em hospitais maiores, hospitais terciários, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que 95% das anestesias são de pequena e média complexidade em um paciente saudável. Ou seja, cara, a rotina, ela é o comum em todas as áreas e acaba sendo repetitivo. E mesmo eu sempre tentei fazer alta complexidade, fiz toda uma formação para alta complexidade e acho que eu faço bastante. Eu faço aqui 30%, 40% de alta complexidade. É muito. E mesmo assim, a maioria dos procedimentos que eu faço ainda são de pequena e média complexidade. Então, a rotina, ela é a certeza. Essa rotina é a certeza. E você trouxe uma frase um pouco polêmica, né? Tem uma outra coisa que eu falo que é um pouco polêmico também, mas que para mim é uma verdade muito clara. A nossa profissão médica, ela é o cemitério da criatividade. Ninguém quer um Concordo. anestesista criativo. Não, não. Ó, eu vou te anestesiar. Eu sou um cara mega criativo. Vou fazer umas coisas muito criativas da minha cabeça. Óbvio que não. Você quer um cara que siga os protocolos, que siga as normas, que siga as evidências, que faça tudo muito bem organizado. Você não quer ninguém criativo. Né? Quem é o último colega próximo que você lembra que criou uma técnica de oftalmo? Não.
Então, é muito comum, depois de ali 10, 15 anos de profissão, os colegas estarem frustrados, porque você não consegue dar vazão para sua criatividade, para outras habilidades que você tem, que não se aplicam diretamente na, uh, na nossa área. E que foi o que me levou a ser empreendedor. Eu não, um dia acordei e disse, eu quero ser empreendedor. Não, mas eu queria, eu tenho esse background de programação, de ciência de dados já, desde antes da faculdade, e eu sempre trouxe isso e eu olhava para o sistema e dizia, cara, a gente não está fazendo nada, nossos sistemas são horríveis, nossos sistemas são ruins, a gente não analisa nada, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí chega uma hora que você diz, não, vou tentar eu fazer alguma coisa, que é isso que o empreendedor faz, né? Ele cansa, em algum momento ele cansa de algum problema que sempre está no dia a dia dele, e diz, não, vou fazer alguma coisa. Desse ponto que você está levantando, eu acho que tem duas coisas para abordar. Primeiro, uma que eu já conversei por alto com o Diógenes, e acabou que o negócio depois não foi para frente. Que baseado nesses teus números, a oftalmologia usa muito pouco anestésico. Tem muito. É o Oceano Vermelho. Entendeu? O Oceano Azul, perdão. Tem muito mercado hoje para crescer, vocês crescerem dentro da oftalmologia, são aí basicamente, não sei a estatística, mas vou falar que 98% das cirurgias são asa 2-1. Sim. Acho que deve beirar isso aí. Não sei, estou aqui, então não posso afirmar esse número. Deve ser. Mas, então, assim, tem muito mercado para vocês fazerem e eu não, assim, eu sei porque as estruturas são muito pequenas, na grande maioria das vezes. E aí acaba que muitas vezes ele nem conecta. Muitas vezes não. Sempre eles nem conhecem vocês. Isso é uma certeza. Só que eu acho que tem uma oportunidade, e isso eu já falei com ele uma vez, que são os grandes grupos hoje que estão consolidando a oftalmologia. Esses caras eram grupos que vocês deviam abordar. Porque aí vocês conseguem entrar em grande escala e eu acho que vocês conseguem trazer um bem danado para o ecossistema. Tá? Isso, número um. Então, perturba aí, traz aí para as reuniões de vocês, porque eu Tá não. no forno já. Tá no Pô, que forno. legal! Então, legal. Bom saber isso, porque eu achei que o que eu tinha falado com ele não tinha surtido muito efeito, não. Porque a gente é pequeno, aí vocês não dão muita bola pra gente, entendeu? Então é legal saber que estamos aí tendo uma relevância dentro das buscas de vocês para vocês melhorarem nosso cenário. E a outra coisa, outro caminho para falar dentro dessa tua abordagem, eu concordo totalmente com você. A gente chega num momento em que a gente fica saturado, só que o que eu venho ficando muito preocupado, e aí não sei se você concorda com esse ponto, é que os professores eles eram mais bem remunerados. Hoje, a gente vem tendo uma queda no nível dos docentes. Até porque tá tendo que arrumar docente onde der, né? Porque abriu tanto curso no intervalo curto de tempo que vai botando. E a outra coisa que me preocupa mais, pelo fato do docente estar diminuindo o nível quando ele existe, os profissionais que estão se formando, eles vão começar a jornada, eles estão começando a jornada deles já perdidos, cara. Então, o cara, ele está entrando em pane nos primeiros 5 anos de carreira, cara.
Até porque não tem aquele número lá como é que é o nome do estudo lá da USP, da demografia médica. Eles falam que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina ainda para cuidar do próximo. Aí depende de como é que eu vou dar essa aula, dá para botar positivo ou negativo, mas assim, com toda a sinceridade que me é peculiar. Eu acho desesperador esse número. Como é que 35% dos profissionais médicos estão entrando para fazer medicina com o objetivo de... Estou sendo pejorativo, mas só para atingir meu objetivo. Com o objetivo de ganhar dinheiro. Alguma coisa está errada, cara. A medicina é, para mim, a essência do cristianismo, que é a vida pelo próximo, cara. E a gente tem esse privilégio, e aí eu trazendo aqui para minha religiosidade, depois vamos tacar pedra, mas que a gente vive pelo próximo. Tem o maior bem do mundo. Tem e a gente ainda recebe por isso. E aí as pessoas estão, muitas vezes, perdendo essa oportunidade que elas adquiriram, que elas usufruem dessa grande dádiva, desse grande benefício, para ganhar dinheiro. Esse, para mim, é o maior desespero. Esse, para mim, é o maior dilema, que eu fiz muita terapia falando disso, porque eu me incomoda muito, cara. Eu saber que eu estou tratando um paciente mal, ou eu não estou tratando na minha essência, porque eu preciso fechar a conta, cara. Isso, para mim, assim, é pesado, cara. E por isso que eu fico tentando também, como você estava falando, encontrar outros caminhos, cara. Porque eu acho realmente inaceitável você não estar ali de corpo e alma e não estar sendo ali a tua essência para tratar cada caso que aparece na tua frente, cara. Aqui a gente tem várias questões também, né, Ricardo? Ainda pegando da demografia médica, no mesmo período onde se dobrou o número de vagas de residência, de medicina, se Medicina. aumentou em torno de 16% o número de vagas de residência. Então está criando um gap gigantesco, porque como você falou, assim, está se abrindo faculdade de tudo que é lugar, abrir residência é mais difícil, né? E a gente vai ter uma quantidade gigantesca de médicos não especialistas, porque as pessoas não vão conseguir fazer faculdade. E aí, normalmente, o que essas pessoas vão fazer? O quê? Elas vão fazer ou pronto atendimento ou posto de saúde. E assim, cara, tem que ter um perfil para isso, né? Cara, mas assim, eu concordo com você, mas eu acho que isso é orquestrado, cara. Não Analogia tenho para dúvida, mim, não tenho dúvida. é a construção civil nos Estados Unidos, cara. Aquelas casas lá o cara constrói em 3 meses, em 4 meses, toda de drywall, o cara monta, você passa uma semana depois, a casa parece que está pronta, você fala, não é possível. E aqui fica o cara botando tijolo em cima de tijolo, tijolo em cima de tijolo. O que a gente está construindo aqui é mão de obra barata, cara. Com O certeza. único pânico dessa história é a tecnologia. E aí é o que eu falo para todo mundo hoje e também todo mundo fica, pô, você está sendo polêmico. A tecnologia vai devastar a medicina, cara. E falo mais, eu amo isso. Porque ela vai devastar o bando de bundão que está trabalhando, cara. Que não levanta a cabeça para olhar no olho do paciente. Que faz o trabalho robotizado. E, obviamente, a IA vai fazer muito melhor um trabalho robotizado, porque ela é um robô, do que você, ser humano, que está querendo fazer um trabalho robotizado, pô. E o que ela não vai conseguir fazer? O trabalho humano, que era para você saber fazer. Só que você está parando de fazer, você está querendo correr para atender as pessoas rápido e não ter conexão, não ter contato nenhum com elas. Isso para mim é batata, cara. Batata. Para mim é só... A pessoa não quer ver isso.
E aí a gente fica... Mas só não vê quem não quer, né, Ricardo? Porque Mas isso que a é gente bem fica claro, né, cara? a gente fica nessa defesa de que a tecnologia... Porque você não pode ter essa narrativa, porque senão a tecnologia é travada. É um saco. Como eu não sou de tecnologia, eu amo a tecnologia, mas não é uma bandeira minha, eu sempre tenho esse discurso. Hoje eu já sinto até que o pessoal, que vocês da tecnologia, nem batem tanto em mim, porque eu acho que esse discurso ele é necessário. Que precisa ter uma exposição maior disso que a gente está conversando, mas está chegando num nível em que todos nós somos pacientes, né? Parece que a gente esquece disso. Você vai parar num pronto-socorro hoje, é desesperador, cara. A minha mãe, no início do ano, cara, fiz até um post no LinkedIn que explodiu. A minha mãe foi atendida num grande hospital aqui no Rio de Janeiro. Ela teve uma queda da própria altura, fazendo ginástica. Minha mãe está com, sei lá, 65, meia pouco. E aí caiu e fez uma fratura porque bateu o cóccix de uma forma bem traumática. Chegou na emergência, urrando de dor. Minha mãe é uma pessoa muito poliqueixosa, estava quietinha num canto. Eu tinha lá uns relacionamentos, acabaram que tentaram me chamar antes, fui ser chamado, ela foi atendida. Cara, assim, vergonhoso. Médico, assim, cara, sem nenhum, assim, completamente perdido na conexão. Tecnicamente tinham me falado que era bom. Só que minha mãe, putz, cara, eu tô urrando de dor. Aí o cara, tipo, qual foi o lado mesmo que a senhora caiu? Aí, tipo, ai, não vai e tal. Ela falou, cara, eu preciso de medicação, eu tô sentindo muita dor. Não, mas espera aí, eu tenho que acabar de preencher o protocolo aqui, tenho que acabar de preencher as coisas. Tipo assim, minha mãe é médica. Assim, de verdade, eu só quero uma medicação. Eu converso com você, mas é que não tem jeito, eu tenho que acabar de preencher isso daqui. Aí ela meio que foi à revelia, começou a andar. Aí o cara chega para mim, mais uma vez, é o lado direito ou o lado esquerdo mesmo que vai ter que fazer o raio-x? Falei, cara, você tá de brincadeira, né? Você tá completamente perdido dentro do que você tá fazendo. E aí, cara, show de horrores, cara. Atende isso em hospital de grande porte, referência aqui no Rio. Você imagina quem não tem o acesso, né, cara? Triste, sinceramente, meu amigo. Isso eu acho que... Aí é o que eu acho que mais isso que a gente inventou de fazer, a gente tem obrigação de ser uma mínima vela, cara, no meio dessa escuridão para conseguir passar um pouquinho essa mensagem, porque eu acho que a situação ainda vai piorar bastante para começar a melhorar. Acredito, cara, que a gente ainda vai. O pessoal diz que a gente está chegando na tempestade perfeita da saúde, né? Quando você alinha vários problemas de uma maneira muito intempestiva, que você só aí que consegue se fazer o movimento da virada, né? Então, tem vários especialistas, estudiosos que dizem que a gente está chegando nesse momento, né, cara? É o equilíbrio de Nash, né? Na Isso, questão dos jogos, né? exato. O Teoria equilíbrio dos de Nash jogos, né? é a teoria dos jogos, né? Ele fala que tem um momento do jogo que se você faz algum movimento bold, algum movimento de relevância, a chance de você morrer é muito maior. E é mais ou menos o que a gente está vivendo. Então fica cada um segurando para não morrer, mas ao mesmo tempo vendo que o jogo está quase acabando. Isso aí. E daí desse cenário tem que sair novos movimentos, novos modelos, novas formas de se fazer, E vem, construir. e vem saindo. Isso é uma coisa, assim, isso me dá esperança e me anima, cara. Eu, assim, o Redefinindo a Saúde, cara, do Porter,
Eu li quando eu estava fazendo mestrado, cara. Então, assim, caiu no meu colo, tal, para ler. Minha tese era de era reconfiguração de uma clínica oftalmológica para processo de acreditação. Fiz lá no Esquité, em Lisboa. E aí caiu esse livro no meu colo, eu li. Quando eu li, eu falei, caramba, cara. A vida Abriu a inteira. mente. Não, cara, assim, tipo, meio que eureka. E, cara, a vida inteira eu faço isso. A vida inteira eu trabalhei dessa forma. E eu estou encontrando uma pessoa que está falando que se a gente conseguir apresentar no ponto de vista do paciente, e isso era um negócio que eu não fazia, hoje eu tento fazer muito mais, a gente tem que premiar esses caras. E esses caras vão ser premiados pelo menos com retorno, pelo menos com indicação maior. E aí eu falei, putz, faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. E eu fico muito animado, cara. Iniciativas aí, lá do Pedrão aí, de vocês de Joinville, né? Lá da Join Vasque. Tem o outro Pedro que fez a tese. Convido o outro Pedro também, cara. Pedro Oftalmo, Pedro Ferrara. Pedro fez uma tese que saiu no New England, no Catalyze, de modelo de oftalmologia lá em Campinas, lá no Vera Cruz. Cara, muito legal mesmo. Cara. Comprovando os benefícios, economia e paciente com catarata, glaucoma e degeneração macular, cara. Muito legal mesmo. E eu acho que essas iniciativas estão crescendo. E isso é animador. E é o que me traz esperança dentro desse modelo aí de comunicação e, obviamente, de pessoas aí como você, seu louco amigo Diógenes, que cara, de verdade, eu acho o Diógenes, cara, um ícone, cara. O Diógenes ele tinha que ser mais estudado, cara, porque eu tenho um pouco disso de Diógenes, né? De ser meio louco em termos de encontrar alternativas e saídas, né? E a gente está precisando de alguns loucos para dar um pouco de. Acho que dar uma bicuda nesse tabuleiro que ninguém mexe as peças, cara. Mas assim, ó, tem uma coisa que eu sempre falo, cara, a diferença do louco e do gênio, ele é o tempo. Nesse momento você não tem certeza, entendeu? Você só vai saber se é louco, se é gênio depois de um tempo. No início você fica olhando, você fica na dúvida, assim, né? Essa frase ela não é muito animadora, tá? Acaba que a maioria vira louco no final. Por isso que eu falo, depende do tempo, cara. Na largada não dá para saber. Não Não, dá não para dá. saber. Não dá. É verdade, é verdade. Bom, o que a gente vê, cara, assim, ó, claramente olhando os modelos de remuneração, ano a ano o fee for service está diminuindo. E a grande, eu acho que todo mundo olha para o medicina baseada em valor, mas a nossa incompetência como sistema em captar, analisar e gerenciar dados nos impedem de realmente aplicar de maneira mais ampla modelos de baseado em valor ou baseado em performance. E aí a gente tentou, falando como sistema, né? Pegar uns modelos de bundles ou de pacotes, porque daí você não precisa gerenciar. Né? Você põe numa faixa que ó, te paga um teto. É só pacote e bundle virou teto, né, de gastos. Porque é o que a gente consegue gerenciar na nossa estrutura de dados. Só que se a gente não começar a investir numa estrutura de dados, de análise, de captação, acompanhar realmente os inputs dos dados para que você consiga gerenciar, aí você consegue pôr automação, consegue pôr IA, consegue pôr um monte de tecnologia em cima de um processo bem organizado, bem construído e bem mapeado. Aí você consegue automatizar, gerenciar, criar Não, indicador. e o bundle, cara, ele pode ter papel muito eficiente. O grande Sim, problema que eu acho dos modelos de pacote, e principalmente da questão do capitation, é que você não conhece seus custos, cara. Então não dá para fazer negociação sem saber qual é o teto. Você não sabe cara, a tua base. sim. Se você não
gerenciar a variabilidade de cuidado e reduzir a variabilidade de cuidado é a receita do fracasso você negociar bundle e pacote. A Sim. fase 1 é gerencia, reduz variabilidade de cuidado. E pensando isso do ponto de vista financeiro gerencial. Só que a literatura nos mostra que aonde você tem uma variabilidade de cuidado grande, você tem piores desfechos de saúde. Sim, sim, sim. Então, assim, uma das principais coisas que a gente deveria estar fazendo é reduzir variabilidade de cuidado. Só que aí volta no que eu acabei de falar. Para reduzir variabilidade, você tem que conseguir analisar a variabilidade a partir de dados confiáveis, dados captáveis, que você consiga captar, gerenciar e organizar. Porque senão, cara, se um anestesista estiver fazendo uma anestesia que custa 3, 4 vezes maior que a do outro, para ter o mesmo desfecho, como é que você vai gerenciar? Vai negociar bundle, vai negociar pacote, vai negociar essas outras formas de essas outras formas de remuneração. Por isso que até hoje a maioria dos hospitais da ANAP prefere o fee for service. A operadora não quer, mas o A hospital quer, defesa, porque cara, daí ele não precisa ficar gerenciando isso tudo. não adianta a gente ficar brigando com mudança de modelo de remuneração na questão do valor, cara. Valor é uma mudança cultural, cara. A pessoa tem que acreditar em gerar mais valor para quem importa para a saúde, que é o paciente. Desculpe falar para vocês, não somos nós. O sistema existe para o paciente. A gente perdeu completamente a conexão com isso. E a gente acha que o sistema existe para a gente. E a gente estuda mais, a gente forma mais, e a gente vai fazer curso em Washington, e a gente volta para quê? Para ganhar mais dinheiro. É mais para querer fazer o procedimento mega complexo, que às vezes É nem tem isso, tanta cara. evidência, e o que é nível 1A de evidência, você não garantiu que todos os pacientes recebam na tua instituição. Sim, é isso. Aí não adianta, cara, você trazer robô e você deixar a galera funcionar acesso central sem ultrassom, quando tem ultrassom, o que é um negócio totalmente inaceitável, Não, e aquela sabe? história não quer dizer que não tenha que trazer o robô, né? Que a pessoa Sim, pega esse corte mas aqui e te matar, é, né? você tem que garantir que as coisas que realmente fazem diferença sejam feitas. Esse é um dos primeiros pontos. Ricardo, se deixar, nós vamos conversar aqui por Pô, horas, cara, né? tem o que Mas a você gente já está quiser, cara. chegando aqui em quase uma hora. Infelizmente, a gente vai ter que ir para o encerramento aqui do nosso podcast. Ricardo, muito obrigado. Eu queria deixar aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes que ficaram até agora. Foi um papo bem descontraído, com algumas polêmicas, né? Algumas histórias. Assim que é bom, essa que é a ideia do podcast. E eu queria trazer uma das coisas que a gente acabou falando aqui, que é a questão dos colegas realmente acharem o seu propósito, trazerem essa de volta, pensar realmente essa conexão. Vai fazer terapia, vai arrumar um hobby, às vezes você precisa pôr a tua criatividade, vai achar outras formas para você conseguir fazer isso e se realmente conseguir se conectar com o paciente. E não tenho dúvida nenhuma que, em médio prazo, todas as automações, as IAs, elas vão cada vez mais valorizar o lado humano que a gente tem e menos o trabalho repetitivo burocrático, porque isso vai ser automatizado em algum momento. Vai ser automatizado. Então, se você escutou isso, isso tocou o seu coração, que você viu que, cara, eu estou perdendo um pouco essa conexão, esse propósito, aqueles motivos que nos levaram a fazer a escolha pela medicina, repense um pouco e procure alternativas, porque inevitavelmente, em alguns anos, isso vai voltar à tona para ser muito valorizado. Ricardo, muito obrigado, cara, pela conversa. Foi um prazer falar com você. Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes e como que o pessoal pode te achar, quais os melhores canais para acompanhar o Fala Doutores, como que você gosta que o pessoal converse com você. Como vocês quiserem, tá? Então, fala, doutores, no Instagram, respondo tudo. Ricardo Valente no LinkedIn, respondo tudo. YouTube é a plataforma base do Fala Doutores, mas a gente está
em todas as mídias, todos os streams aí de áudio também. Queria agradecer imensamente o convite, deixar aqui meu convite público para você ir lá também me visitar no Fala Doutores um dia, para a gente gravar. Vai ser uma honra ter sua participação e sua jornada contada por lá também. E apesar de todo o desespero que eu tenho mesmo desse cenário sombrio da medicina, eu acredito que a gente consegue colocar um grãozinho de areia. Eu, sinceramente, não acho que vou mudar o ecossistema, eu não acho que vou criar uma solução nova, mas pegando aquela passagem, né, da estrela do mar, eu acho que eu consigo salvar a estrela que eu devolver para o mar. E se cada um de vocês pegar a sua estrela perdida na praia e jogar ela de volta para o mar, a gente consegue fazer um movimento relevante e consegue trazer uma melhoria para nós mesmos. Esse é o maior egoísmo que tem no altruísmo. Então, se você ajudar o próximo, você vai ser beneficiado. Então, estou à disposição. Espero que alguma dessas pequenas polêmicas e mensagens tenha aí tocado o coração de vocês. Ricardo, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer falar com você. Aos nossos ouvintes que ficaram até o final, não esqueçam de curtir, de compartilhar esse podcast, e das nossas outras 7 temporadas tem muito conteúdo relevante, importante, olhando sempre para uma anestesia mais ampla, com um posicionamento adequado. Não adianta a gente ficar escondido na sala fria e escura fazendo anestesia, a gente tem que se posicionar dentro do sistema de saúde, e a gente faz isso através de conexões de uma anestesia de valor. Muito obrigado e até o próximo episódio.